Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês inserem dados lá no Arena e como que vocês utilizam o módulo Input Analyzer do Arena para estar gerando as distribuições de vocês. Então, bem, a proposta aqui do trabalho é que vocês simulem esse sistema industrial que é composto aqui de vários processos. Entrada de peças, processo 1, processo 2. Cada um desses processos ele leva um certo tempo para processar uma peça, sendo que o tempo é dado por uma distribuição. Então, por exemplo, a entrada de peças segue uma distribuição normal, que tem esses parâmetros aqui como entrada da distribuição. O processo 1 ele segue uma distribuição do tipo gama, que tem esses parâmetros aqui para descrever a distribuição. E o processo 2, ele é dado por uma distribuição exponencial, que daí tem esse parâmetro aqui para descrever a distribuição. E, bom, a ideia desse trabalho aqui é que vocês repliquem em menor escala, né, algo que acontece bastante na prática, que é o seguinte: você manda alguém a campo para coletar dados, né, ou utiliza algum sensor aí para estar coletando dados, e a gente nunca tem acesso à verdade absoluta. E o que a gente faz na prática, né, até por razões econômicas, né, a gente tem um limite de até onde a gente consegue coletar dados de um determinado problema. Nesse caso do trabalho, vocês vão ter 100 amostras para cada um dos processos. Essas amostras, né, elas são valores de tempo, tá? Tempo que alguma peça leva, né, para passar por todos esses processos. Essa baixa quantidade de dados, essa distribuição igual a 100, vai levar à ocorrência de uma coisa interessante, tá? Que depois eu comento com vocês nesse vídeo. Mas beleza, como que vocês fazem isso? Eu mandei para vocês ali no Moodle um arquivo MATLAB que ele já gera automaticamente as 3 distribuições: a normal, gama e exponencial. A normal é a básica, né, a gaussiana aí que vocês já viram na estatística, tá? Mas a gama e a exponencial elas são bem comuns também, por isso que eu coloquei nesse trabalho. Então, beleza. Deixei lá no Moodle, né, esse trabalho aqui, GenerateDists, que é um arquivo MATLAB, ele está aqui aberto. Basicamente, ele gera as distribuições automáticas, tá? Um arquivo bem simples aqui, ele só gera essas distribuições automáticas. Então, quando vocês clicarem aqui em Run, basicamente, o que o MATLAB vai fazer? O MATLAB, né, ele tem acesso aqui a essas curvas padrão ouro, né, essas curvas absolutamente verdadeiras, que na prática a gente não tem, né, a gente tem uma coleta de dados. Então, o MATLAB está simulando como se fosse a nossa coleta de dados. Então, olha só, para cada uma das distribuições, foi coletado 100 pontos. Então, alguém coletou esses 100 pontos, né, ou algum equipamento. Tá? E elas estão aqui, as distribuições. No arquivo MATLAB, eu também coloquei uma linha aqui para ele salvar os dados, né, em TXT. Então, deixa eu abrir um aqui, olha só. Então, aqui está em TXT, todos esses dados aqui são valores de tempo. Então, uma primeira leitura deu 4, a outra 1, a outra 33, a outra 26, a outra 35. Então, isso aqui é bem comum, né, se a gente tem algum processo estocástico. Então, beleza, a gente tem esses pontos. Reparem, né, como eu comentei, não são muitos, são somente 100. Tá? Beleza, temos esses 100 pontos. Então, nós vamos lá no Arena. Tá? Lá no Arena, então, abrir aqui o Arena. E daí vocês vão clicar em Tools, que existe um módulo aqui chamado Input Analyzer. Vocês vão clicar nele, vai abrir uma outra janela. Nessa janela aqui, vocês vão clicar aqui em New. E daí vocês vão clicar nesse ícone aqui, Use Existing Data File, que ele basicamente vai pegar e ele acessa dados que vocês têm no computador, no caso as curvas geradas pelo MATLAB. Então eu vou abrir aqui a distribuição normal. Beleza. Abrir aqui a distribuição normal. Ó, ele fala aqui que tem 100 pontos, ele dá outros parâmetros aqui da nossa amostra. A distribuição normal, ela tem que ser igual, né, esse arquivo aqui, igual ao que a gente tem lá no MATLAB. Então, vejam só, né, é a mesma curva.
Bom, beleza. Temos os dados aqui, né? Daí vocês vão estar clicando nesse ícone aqui que é Fit All. Quando vocês clicarem aqui, esse módulo aqui ele vai encaixar os dados na melhor distribuição possível. Então ele vai encontrar a melhor distribuição possível que descreve esses dados. Como são só 100 dados, né? É muito improvável que a gente tenha acesso a exatamente a curva geradora desses dados, né? A gente vai ter uma aproximação, mas uma aproximação que melhor descreve esses dados. A gente vai ter um modelo estatístico que melhor descreve esses dados. Dado aqui, nesse caso aqui, por uma expressão normal, e aqui está a expressão. Tá? Essa expressão vocês conseguem copiar. E essa expressão vocês conseguem utilizar nas caixas, né, no caso dos processos, dentro do Arena. E para fazer isso, então, vocês vão clicar aqui no tempo de chegada entre peças, né, Time Between Arrivals, e no Type seria uma expression, e a expressão, vocês podem colar aquela que foi gerada ali pelo módulo Input Analyzer. Então, ó, normal, com esses dados, tá? Então, com esses parâmetros, aqui está ela, vou dar um OK. Então, quando eu faço isso, então essa minha caixinha aqui, ela já ocorre, o tempo de processamento entre as peças já ocorre em função dessa distribuição. Se eu gerar outros dados, muito provavelmente essa expressão aqui ela vai ser um pouquinho diferente, que não tem problema. Tá? Isso aqui é algo que acontece na prática. Quanto mais dados, melhor a gente vai descrever o nosso problema. O problema é que mais dados, eles acarretam em mais custos, né? Geralmente, a coleta, né, ela tem um certo custo. E o que a gente faz em engenharia? A gente faz uma amostragem. Então, a gente faz uma amostragem da melhor maneira possível, né? Claro que tem todo um estudo aí para como você fazer uma amostragem que não é enviesada. E beleza, né? Supondo que a gente tenha uma amostragem aqui feita, né, com os métodos corretos, mas a gente tem 100 dados, então a gente pega e a gente vai utilizar esse módulo, poderia ser outro software também, mas a gente vai utilizar aqui no trabalho esse módulo para estar gerando a distribuição que melhor descreve esses dados, certo? Para as outras distribuições, então, por exemplo, a gama, né? Ó, importei os dados da distribuição gama, e daí eu tenho que clicar aqui novamente em Fit All, para ele tentar encaixar a melhor distribuição possível. Daí, olha só o que aconteceu. A melhor distribuição possível, né, para esses dados aqui, o que melhor se encaixou nem foi uma gama, né, foi uma log normal. Aqui está a expressão. Isso são coisas que podem acontecer. Certamente, aliás, muito provavelmente, se eu gerasse esses dados novamente e ficasse gerando aqueles várias e várias vezes, essa expressão aqui ela sempre daria um pouco diferente. Tá? Porque, como são só 100 dados, é muito improvável que a gente consiga reconstruir a curva verdadeira, né? A curva que seria de verdade absoluta. Tá? Então, isso aqui é bem típico. Como são só 100 coletas, então acaba ocorrendo esse tipo de coisa. Tá? Isso aqui é algo bem comum. Se a gente começasse a colocar 10 mil dados, 100 mil, 1 milhão de dados, muito provavelmente a curva ela se aproximaria muito da curva de verdade absoluta gerada lá pelo MATLAB. Tá? Mas geralmente isso não é prático. Tá? Geralmente a gente não tem muitos dados na prática, já que os dados são custosos. Tá? Então, bom, vou abrir aqui agora a última aqui que faltou. Né? Então, seria a minha exponencial. Vou abrir a distribuição exponencial, vou dar aqui um fit também. Olha só, agora a exponencial, ele falou que a melhor que descreve é a gama. Tá? Essas coisas elas acontecem. Certo? Mas enfim, essa expressão aqui é a expressão que vocês vão estar copiando e vão estar utilizando aqui dentro do Arena. Beleza, pessoal? Bons trabalhos, tá? Tchau, tchau. Abraço.